Olá, nessa aula a gente vai ver com exemplos práticos como que a gente utiliza o use memo, né? Mas para isso a gente vai fazer algumas alterações novamente aqui no nosso projeto e vai trazer aqui para a gente o nosso querido contador, né? Então a gente tem um H1 aqui, onde vai ter o counter e ele vai ter aqui o valor de counter. Deixa eu só colocar o valor certinho aqui. Counter. E vamos fazer a importação aqui, primeiramente, do useState, né? Para a gente ver a diferença e ver como que realmente funciona aí o nosso useMemo. Então, aqui vai ser counter. E aqui vai ser setCounter. Vamos colocar o valor de 0 aqui para inicial. E em seguida a gente faz a importação. E como padrão aqui das nossas demonstrações, aqui a gente vai ter o nosso button. E o nosso button vai ter aqui o somar mais 1. Então, vamos colocar aqui o nosso onClick e vamos fazer com que ele some mais 1, né? Então, como a gente já viu, então a gente faz o quê? A gente coloca aqui o nosso counter mais 1. Prontinho. A gente tem aqui o nosso botão e esse botão aqui, opa, eu preciso passar qual que é o nosso hook. Prontinho, o counter mais 1. Beleza, aqui eu já tenho a minha soma funcionando, certo? Mas aí a gente precisa ver como que o useMemo funciona, né? E para a gente instanciar, a gente criar o nosso useMemo, a gente precisa do quê? A gente precisa criar a função do useMemo, né? E para criar a função do useMemo, a gente basicamente precisa do quê? Aqui criar uma constante ou uma function, né? E a gente colocar o nome que a gente quiser para ela ou um nome que faz sentido ali para o que ela vai fazer, né? Então eu vou colocar aqui memo sum, que vai ser, eu vou colocar count, porque ele vai fazer a memorização da conta, né? Então ele vai trazer aqui o nosso useMemo e a nossa forma de instanciar o useMemo é fazendo o quê? Trazendo um callback aqui, que vai ser a nossa função, e em seguida a gente tem aqui o nosso parâmetro de dependências, né? Que é o nosso arrayzinho. Igualzinho o que a gente faz ali no nosso useState, né? E aqui dentro a gente faz o quê? Um return do valor que a gente quiser. Vamos lá, 41. E para isso, eu vou fazer uma pequena diferenciação aqui para ficar bem mais claro para a gente, né? Então eu tenho aqui um H3 e eu vou fazer uma divisória aqui bem básica mesmo. E em seguida eu vou ter essas duas diferenciações aqui. Só que aqui eu tenho aqui count memo. E esse count memo ele vai vir da onde? Ele vai vir aqui do memoisetCount. Então, eu já tenho aqui o valor de 41. E em seguida eu posso setar valores ali que não vai fazer diferença nenhuma, tá? E vamos fazer o que também? Vamos criar aqui uma função de incremento, né? Então vamos colocar aqui const handle increment e vamos passar aqui o valor de incremento para a gente, né? Então, vamos tirar isso daqui e vamos colocar ele ali em cima, né? Vamos colocar ele diferente agora. Vamos colocar aqui um prev_state que vai receber aqui como parâmetro o próprio prev_state mais 1, certo? E aqui ele vai fazer a nossa soma de valores, né? E aqui no nosso botão a gente vai passar ele aqui, pronto, random increment. Feito isso, a gente já tem ali um incremento, né? Eu posso utilizar esse valor aqui? Posso colocar aqui o counter mais 41? Posso também. Então, eu vou fazer isso aqui, ele vai trazer aqui o nosso incremento, né? Só que ele vai fazer isso uma vez só, né? Então, ele vai trazer esse valor uma vez só e como que a gente vê que a memorização está acontecendo, né? A gente tem aqui o user effect, né? Que ele é responsável ali para fazer o disparo da nossa função, né? Então vamos colocar aqui um console log, onde tem aqui realizou alteração no estado. Realizou alteração no estado, vou fazer um import dele ali, beleza. A gente atualizou a nossa página, ele já tem uma alteração no estado. Se a gente fizer a soma, ele vai continuar sem fazer nada. Por quê? Porque eu não estou escutando nada, né? Então, vou colocar aqui a informação, beleza. Trouxe aqui a nossa informação, ó, que realizou alteração no estado, então ele vai trazer várias aqui alterações no estado. Mas se eu utilizar o memoized, ele vai trazer a nossa alteração no estado? Então é isso que a gente vai ver agora, né? Então
ele realizou a primeira alteração do estado, né? Porque ele fez a instância desses valores aqui, mas na hora que eu fizer qualquer alteração aqui no estado, ele não vai alterar o nosso estado. Então, ele só vai alterar se eu colocar aqui de fato o counter, e aí ele vai trazer aqui, porque ele está trazendo os valores. E quando a gente fala que a gente tem que utilizar para funções que são caras, o que significa isso, né? Que são funções que a gente vai fazer algum cálculo, algum exercício ali dentro dela, alguma lógica que vai ser muito onerosa, que vai ser muito pesada, e a gente precisa fazer uma vez só e não precisa fazer várias vezes, né? Então, vamos criar aqui um exemplo, né? Então, vamos criar aqui uma function. Pode ser uma constante também, mas eu vou criar aqui uma function chamada expensive calc, que vai ser um cálculo pesado, vamos dizer dessa forma, né? Então, a gente tem aqui a nossa função expensive calc, e dentro dela vai ser o quê, né? Vamos colocar aqui um console log para a gente visualizar o que está acontecendo, né? Calculando, e em seguida eu tenho a lógica do que ela está calculando, né? Então, vamos criar aqui um for bem básico mesmo, for loop, onde eu tenho aqui meu index, que vai ser 0 e vai até o número 20, por exemplo, né? Então, vai do index até o número 20 e vai fazer o index mais 1, tá? E em seguida, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu número, que é o valor que eu vou passar aqui, número. Vamos colocar em português mesmo? Então, número mais 1. Então, eu vou ter o número mais 1 e em seguida eu vou fazer o retorno do meu número, certo? Então, eu tenho aqui a minha função, que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um for loop de 0 a 20 e vai pegar todos esses valores e vai somar mais 1 e vai fazer o acréscimo de mais 1, tá? Então, aqui dentro do meu useMemo, eu vou retornar essa minha função, né? Então, eu vou retornar ela aqui e dentro dela eu vou passar um valor. E o que é esse valor, né? Eu vou passar o valor de count, né? Que é o valor que eu já tenho ali no meu contador, certo? Fiz isso, então ele realizou a alteração ali no estado, ó. Calculando, realizou a alteração no estado, né? Aí eu vou fazer aqui a soma mais 1. Só que eu vou tirar esse carinha daqui, que a gente vai ver como que faz a soma aqui, né? Então, 21, 20, aí ele vai para 22 e assim por diante, né? Só que ele começa do 20, né? Por quê? Porque eu estou fazendo do 0 ao 20, então esse número aqui ele vai ser 20, né? E aí eu vou sempre acrescentar mais 1. Então, estou acrescentando 1 aqui e aqui acrescento 1 também, né? Então, esse valor aqui está salvo em memória e esse valor aqui ele é o que está sendo utilizado agora. Então, sempre que a gente for utilizar um cálculo ou até mesmo uma lógica que seja muito pesada ali para o seu sistema de front-end, você faz o quê? Você utiliza o useMemo para que fique mais fácil da gente recuperar esse valor, né? Então, basicamente, a gente tem essa possibilidade aqui, né? Então, se eu tirar esse valor aqui, o que a gente tem, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer a alteração ali, mas aqui ele não está escutando nada. Então, ele não vai saber quando executar esse valor de fato, né? Então, ele vai trazer o valor de 20 e vai deixar o 20 ali tranquilamente. Mas a partir do momento que eu coloco um valor para ele escutar a alteração dele, então ele começa a funcionar e vai salvando esse valor em memória para que a gente consiga recuperar ele com mais facilidade, né? Totalmente diferente do que se a gente utilizasse somente o useState. Porque o useState ele tem a facilidade de quê? De trazer o estado para você, por mais que você utilize o lazy useState, né? Que é passando uma função ali dentro, você não tem a mesma flexibilidade do useMemo para que você crie lógica e você faça a tratativa dessas informações ali dentro e depois você traga esse resultado ali para nossa tela e para que o usuário possa visualizar. Eu posso ter o que aqui dentro do useMemo, né? Eu posso ter um objeto, onde eu posso ter aqui o counter dele e aqui dentro eu vou colocar como count. Então, e aqui dentro eu posso ter o valor de número 100. Então, a partir do momento que eu tenho esse valor, eu vou atualizar aqui, ele vai quebrar. Por quê? Porque na hora que eu for trazer esse valor aqui, eu tenho que trazer o propriedade count para ele e ele vai trazer o valor de 100. Só que ele não vai trazer nenhuma alteração, por quê? Porque eu não estou fazendo nenhuma tratativa para ele, eu só estou simplesmente renderizando um valor final aqui para a nossa função,
certo? Então, eu espero que tenha ficado claro como que a gente utiliza o UseMemo, qual a necessidade que a gente tem de utilizar o UseMemo e quais os momentos de utilizar ele, né? Que é normalmente quando a gente tem ali uma lógica muito pesada ali para o nosso sistema e a gente não precisa fazer essa lógica inúmeras vezes para renderizar o componente. Então a gente faz ela uma única vez e recupera esse valor em memória dentro do componente, certo? Então, espero que tenha ficado claro e nos vemos numa próxima aula. Até mais!